Quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí no livro de Hebreus, no capítulo 11. E eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo de número 30. Esse texto de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre a fé, né? E aqui fala sobre os heróis da fé. E eu quero falar sobre um desses nessa manhã, sobre uma história. E diz assim no versículo 30, foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Você conhece essa história, amém? Essa história fala sobre a história de Josué, está lá descrita no livro de Josué, e fala sobre uma história que não foi assim, né? Do dia para a noite que algo aconteceu. Esse milagre não aconteceu assim, né? Num estalar de dedos. Houve um processo, diz que durante 7 dias Deus deu uma ordem que o povo precisaria rodear aquela muralha de Jericó para que aqueles muros caíssem. E eu fico imaginando, né, como foi? Havia alguma certeza de que aqueles muros cairiam, sim ou não? Já pensou se depois de 7 dias rodeando aquele muro não cai? Mas havia uma ordem, havia uma palavra dada por Deus. E aquele povo creu na palavra e na direção de Deus. Eu imagino eles rodeando aquelas muralhas, né? No primeiro dia, com muita fé, com muita confiança, acreditando. Eu imagino eles levantando e começando a dar aquela volta, com fé, com confiança, com alegria. Talvez no segundo dia eles ainda estavam crendo, né? E continuaram com confiança. Ei, mas será que no 4º dia, no 5º dia, será que o coração deles ainda permanecia cheio de fé e confiança de que aquelas muralhas cairiam? Será que em algum momento houve dúvida, houve cansaço, porque não deve ter sido fácil rodear aquela muralha? Não devia ser uma muralha pequena, né? Devia ser algo grandioso, deve ter sido cansativo, custou alguma coisa, e eles continuaram. Ainda que por algum momento eles possam ter duvidado, né? Mas eles permaneceram rodeando, caminhando em volta daquela muralha. E eu já quero começar a pregar nessa manhã, né? Te fazendo pensar. Eu não sei que muralha possa estar diante de você nessa manhã. Que dificuldade possa estar de pé diante de você. E talvez seja como aquela muralha de Jericó, né? Jericó estava guardada por uma muralha que com certeza era grande. E talvez a muralha que esteja de pé diante de você, o problema que você esteja enfrentando nesta manhã, seja como essa muralha, grande demais para você. E às vezes esse rodear da muralha em fé, né? Talvez traga alguma dúvida, algum cansaço. Tem dia que a gente acorda e a gente olha para essa muralha que está diante de nós e a gente pensa assim, será que vai cair? Quanto tempo mais essa muralha vai continuar de pé diante de mim? Essa muralha pode ser grande diante de você, querido. Pode causar algum desconforto, algum incômodo, alguma dúvida, algum cansaço no teu coração. Mas eu quero dizer que tem um Deus grande e poderoso, que é maior do que qualquer muralha, que é maior do que qualquer problema que está aqui nesta manhã. E é Ele que te convida nesta manhã a continuar caminhando, a não parar diante do teu problema, diante dessa muralha que está diante de você. Esse texto que nós lemos fala de fé. É pela fé. Se a gente for olhar o tamanho do problema, se a gente for olhar o tamanho da muralha, se a gente for olhar o tanto que a gente tem que caminhar, anda um dia e você pensa, meu Deus, mas ainda falta 6. Aí você anda mais um, caramba, falta muito, eu não sei o quanto falta. Quanto tempo falta para que o Senhor faça essa muralha cair? Mas eu tenho uma certeza, pela fé, a muralha vai cair em nome de Jesus, porque o mesmo Deus que derrubou aquela muralha de Jericó, Ele é poderoso para trazer ao chão todo e qualquer problema que esteja diante dos teus olhos hoje. Parece difícil, parece impossível, mas é pela
que é fé? Se você voltar aí uma página, lá no versículo 1 do capítulo de Hebreus, diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que nós não podemos ver. Você tem esperado algo que você ainda não pode ver, mas você espera? É a certeza de que Ele vai fazer. O que você tem esperado em Deus, querido? Parece difícil, parece impossível, parece grande demais para você, mas eu quero te convidar nesta manhã, em fé, a crer, a ter certeza, não duvidar. O Senhor vai fazer, porque Ele pode tudo. Não há nada que o teu Deus não possa fazer. E o mesmo Deus que fez aquela muralha de Jericó vir ao chão, Ele é poderoso para fazer aquilo que você precisa nesta manhã. Então não duvide, creia. Se você entrou aqui nesta manhã desanimado, já cansado, abatido, querendo parar, talvez você já tenha dado uma volta e nada aconteceu. Você andou mais um pouco e não está vendo nada acontecer. Eu quero te convidar nesta manhã a não desistir, não parar, continuar crendo, continuar caminhando, porque eu creio que na hora certa o Senhor fará todas as coisas, amém? E quando eu olho para essa história, eu vejo aqui dois personagens, e você imediatamente pode pensar assim: quem? Quando a gente fala da muralha de Jericó, a gente lembra de dois personagens automaticamente. Quem? Josué e Caleb, não é verdade? Que foram os dois que não desistiram, que não duvidaram, que creram, que entraram na terra prometida. Mas hoje eu não quero falar de Josué e Caleb. Eu quero falar para você de duas pessoas nesta história. E a primeira que eu quero falar é sobre Raabe. Meu Deus, Raabe, aquela prostituta pastora, você quer falar dela? O que ela pode nos ensinar? Você pode ir comigo lá para o livro de Josué, no capítulo 2? Aleluia, meu Deus. Aqui no capítulo 2 de Josué, deixa eu abrir aqui. Meu Deus. Fala sobre essa história de Raabe. E diz assim, no versículo 1 do capítulo 2 de Josué, você achou aí? Amém? Tá comigo? Tá acordado? Vê se tem um crente acordado aí do teu lado. Tá cochilando, sacode ele aí. Fala, acorda. Não dorme não, não perde não. Diz assim, olha, então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim, o vale das Acácias, 2 espiões e lhes orientou: ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. E eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Querido, Raabe tinha alguma obrigação de abrigar aqueles homens na casa dela? Claro que não. Eu quero te dizer que Raabe se arrisca para abrigar 2 espias. Ela não tinha obrigação, ela não tinha nenhum compromisso, ela não precisava ter se arriscado, mas ela olha não para o momento, e preste atenção nisso, porque é sobre isso que eu quero te falar nesta manhã. Raabe não olha para aquele momento. Eu imagino Raabe, quando ela abriga aqueles 2 homens de Deus ali, ela já imaginando talvez do que aquilo podia gerar para ela no futuro. Vai que, né, uma conexão feita ali naquele momento pudesse gerar algo para ela no futuro. E de verdade foi assim, não foi? Porque quando Jericó é destruída, Josué lembra de Raabe e diz assim: olha, vocês vão entrar lá e tudo vai ser destruído. Não pode ficar nada de fora. Mas Raabe salva. Raabe não pode ser destruída porque ela arriscou a vida para salvar aqueles 2 homens de Deus. Meu Deus. Raabe e toda a sua família, tudo que era dela, Deus preserva
porque ela se arrisca para cuidar daquilo que não era seu, mas era de Deus. E nessa manhã eu quero te dizer, você já se arriscou para salvar algo que não era teu? E eu não posso deixar de olhar para Jesus, né? Quando eu olho para Raabe se arriscando a sua vida para salvar aquilo que não era dela, eu olho para Jesus que morreu na cruz por amor a cada um de nós. Jesus entrega a sua vida para nos salvar. Raabe arrisca a sua vida para salvar aqueles 2 espias. E ela não olha para o risco imediato, ela não olha para o momento, mas eu creio Raabe pensando, isso vai gerar alguma coisa lá no futuro para mim. E de verdade foi isso que aconteceu. Por algo que ela decidiu hoje, ela trouxe sobre a vida dela, sobre a casa dela, livramento. Trouxe para a vida dela, para a casa dela, bênção, salvação. Para de olhar para o hoje, querido. Às vezes, ou quase sempre, né? Nós somos tão imediatistas. O que isso vai me render? O que isso vai me gerar hoje? O que eu vou trazer de bom para a minha vida hoje? A gente quer receber tudo agora. Mas às vezes o que Deus vai fazer vai demorar algum tempo. E aí você vai precisar ter fé para esperar, para crer, para não duvidar que Deus ele é fiel e poderoso para fazer, para cumprir cada uma das promessas que Ele fez sobre a tua vida. Você tem promessa de Deus aqui? Amém? Quem já está esperando há um tempo para que essas promessas se cumpram? Meu Deus, esperar não é fácil. Caminhar crendo que a muralha vai cair não é fácil. É preciso ter fé. E às vezes, né, parece que a nossa fé está tão pequenininha, menor do que aquele grão de mostarda. Tem dia que a gente acorda cheio de fé, mas tem dia quando a gente olha para o tamanho da muralha, para o tamanho do problema, aí às vezes a gente deseja parar, né? Então tira o teu olho da muralha, tira o olho do problema, coloca os olhos em Deus. Olha que Deus grande e poderoso que tem cuidado de você. E é Ele que vai te sustentar para que você não pare. Amém? Em nome de Jesus. Raabe foi essa mulher, né? Usada por Deus para livrar aqueles homens. Raabe estava onde? Dentro de Jericó. Estava dentro de um cenário que há pouco seria totalmente destruído e já não existiria mais. Ela estava num ambiente desfavorável, um ambiente de idolatria, dentro de um povo que não era chamado povo de Deus. Era tudo contrário, tudo desfavorável, e mesmo dentro de Jericó, ela consegue ser diferente, ela consegue fazer a diferença, ela consegue ser luz e ela consegue ser salva, mesmo num lugar, num ambiente, num tempo desfavorável. Sabe por quê? Que Raabe traz sobre ela essa bênção? Porque a Raabe, ela guarda aquilo que é de Deus. Aqueles homens de Deus, ela traz para dentro da casa dela e abriga aquilo que é de Deus. O que a gente tem guardado dentro da nossa casa? Queria te fazer essa pergunta, né? O que você tem levado para dentro da tua casa? O que você tem guardado dentro da tua casa? Será que você tem guardado aquilo que vai te destruir ou aquilo que vai te salvar? Meu Deus. E aí, aqui nesse ponto, né? Eu quero te fazer olhar para um outro personagem dessa história, que também guardou algo dentro da sua casa, mas que não trouxe salvação, mas trouxe destruição. E esse personagem, talvez você nem tenha percebido que ele está aqui, porque a gente não chama muita atenção, não evidencia muito este homem. Mas está lá no capítulo 7, passa aí umas páginas da tua Bíblia. No capítulo 7, no versículo 1, fala assim: entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Érem, anátema, ao que fora consagrado à destruição. E Acã, filho de Carme, neto, vou falar em mistério aqui agora, né? Zabdi,
bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema, e por isso a ira de Deus acendeu-se contra Acã. Está escrito isso aí? A ira de Deus acendeu-se contra os filhos de Israel. Meu Deus. Tem decisões que a gente toma na nossa vida que vai trazer destruição, não é só sobre você não. É sobre uma geração, é sobre um povo, porque diz que a ira de Deus se acende contra os filhos de Israel. Tinha filho de Israel que estava fazendo tudo certo, mas porque um se levanta para desobedecer, a ira de Deus vem sobre todos. Meu Deus. Olha o que está escrito aqui. O que acontece? O povo de Israel sai em batalha contra a cidade de Ai. E eles vão. É uma cidade pequena, não precisa ir muita gente não. E vai pouca gente para lutar contra a cidade de Ai. Só que porque Acã tinha pecado, a ira de Deus se levanta contra o povo de Israel e diz que eles são derrotados. Aquela batalha que parecia fácil, aquela batalha que parecia pequena, sabe aquelas coisas que vêm sobre a tua vida e você pensa, isso aí eu venço fácil, isso aí não é nada, eu consigo. Mas se tiver pecado, querido, se tiver desobediência, não pensa que vai ser fácil não, porque Deus vem. E sabe o que acontece? Olha o que está escrito aqui no versículo 5. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevarim, pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu e tornou-se como água, e caíram em grande desânimo. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. Por causa do pecado de Acã, a ira de Deus vem e outros homens morrem, porque um pecou. E aí quando Josué olha aquele cenário de destruição, de morte, Josué pensa, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E aí Josué vai buscar entender o que estava acontecendo, e ele reúne toda a tribo, coloca em ordem, os homens da tribo de Israel, para ver o que aconteceu. E aí naquele momento de reunião, de conversa, de acerto de contas, Acã então confessa o pecado dele. Olha o que ele diz, no versículo 20 diz assim, então Acã respondeu a Josué, Senhor, em verdade fui eu que pequei. Não dava mais para esconder, querido. A gente às vezes pensa que o pecado a gente vai esconder, que ninguém vai saber, que ninguém vai ver, só eu sei, só eu e Deus. Só que tem coisas que trazem consequência e não é só sobre a tua vida. Tem outros homens que também sofrerão, como esses 36 homens que morreram aqui por causa do pecado de Acã. E aí Acã, ele confessa, eu pequei. Olha o que ele faz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, na Babilônia. 2,4 kg de prata e 600 gramas de ouro. Os olhos de Acã se encheram com aquele belo manto babilônico. Devia ser bonito mesmo, Imagina um tecido lindo, brilhante, colorido, aquele manto babilônico. Ele vê, os olhos dele se enchem, os olhos dele brilham, ele encontra prata, ele encontra ouro, e quando ele vê aquilo tudo despojo da guerra, ele pega e leva para dentro de casa.
Só que aquilo ali era anátema. Sabe o que era anátema? Era algo que era consagrado a outros deuses, a ídolos. E Deus fala assim, olha, não toca, não pega, isso não é para você, isso não é teu, não leva para dentro da tua casa nada que não seja consagrado ao Senhor. Querido, cuidado, porque às vezes a gente abre a porta da nossa casa para levar coisas que Deus não abençoou. Que Deus disse assim, olha, não toca nisso, isso está contaminado, isso é impuro, isso é sujo. E a gente abre a porta, escancara a janela e deixa entrar coisas, pessoas. E a gente faz conexões, que na verdade a gente não está trazendo bênção para dentro da nossa casa, a gente está trazendo destruição, maldição. E aí ali Acã confessa o pecado. Ele pega aquela coisa linda, era bonito, tinha valor, era belo, mas não estava abençoado. Era amaldiçoado, anátema, não leva para dentro da tua casa, não toca. E ele esconde, ele enterra, ele guarda. Mas aí quando ele vê a destruição que estava vindo sobre o povo de Deus, ele entende que ele precisava confessar aquele pecado. Ele diz, olha, está escondido, eu enterrei. Ele diz assim, olha, eu me deixei seduzir. A sedução, essa beleza, vem através dos nossos olhos. Os nossos olhos contemplam, é belo, parece bom e a gente carrega. E ele leva, ele se deixou seduzir pela cobiça e ele diz assim, eu me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. E aí eles vão até lá e encontram e de verdade estava lá, tudo aquilo que ele tinha dito. E aí sabe o que acontece? Acã, então, ele é levado, olha o que diz aqui no versículo 24. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e o manto babilônico, e a barra de ouro, e os filhos, e as filhas, e os bois, e os jumentos, as ovelhas, a sua tenda completa. E tudo que lhe pertencia foi levado ao vale de Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué, porque trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós. Que Deus, então, neste momento, cause a tua desgraça. Meu Deus, misericórdia. Porque ele plantou desgraça, porque ele trouxe desgraça. Então Josué diz, então que venha desgraça sobre a tua vida. Pastora, isso é muito pesado. Ah, isso aqui é Velho Testamento, né? Pastora, não pode pregar uma palavra do Novo Testamento, não, né? A gente está no período da graça. Ei, só que isso aqui, sabe o que é? É semeadura e colheita. Semeou desgraça e colheu desgraça. Desobediência que trouxe destruição sobre a vida de Acã, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tudo que era dele foi destruído nesse vale chamado Acor. E diz assim, no versículo 26, sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até os nossos dias. E então Deus aplacou a sua ardente ira, e por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Lugar de desgraça, lugar de destruição. Eu vou dizer assim, lugar de vergonha, lugar de ira de Deus. Que lugar terrível. Quem queria construir uma tenda lá em Acor? Misericórdia, pastora, está repreendido em nome de Jesus. Quero ficar longe desse lugar, não é verdade? Ninguém quer ir para lá. Lugar onde Acã foi destruído. E a gente não olha para um lugar desses com bons olhos, não é verdade?
Mas você sabe que Deus ele é tão misericordioso que Ele faz desse lugar um lugar de confusão, de desgraça, de tristeza, de vergonha. Sabe o que Deus faz desse vale? Olha o que está escrito lá em Oséias. Acha aí, está aí na tua Bíblia, tá? Procura aí que tem, Oséias. Depois de Daniel, lá nos profetas menores, né? Um livro pequeno. Olha que palavra poderosa tem aí no capítulo 2, no versículo 14 e 15. Diz assim: apesar de tudo, decidi trazê-la para mim, e eis que vou levá-la para o deserto, e lá a sós falarei ao seu coração. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas, e transformarei o vale de Acor. Lembra desse vale? Problemas. Está escrito assim, entre vírgulas, né? Quando está entre vírgulas, é explicando o que disse antes. Vale de Acor, chamado problemas. O lugar do teu problema, o lugar da destruição, o lugar da vergonha, o lugar da infelicidade, Deus diz assim: eu transformo esse lugar. Aleluia! E agora, Acor, o lugar do problema, muda de nome, porque Deus entra lá, porque Deus chega nesse lugar, porque Deus decide transformar este lugar, porque a misericórdia de Deus chega. E Ele diz assim: nesse lugar do problema, eu transformo numa porta de esperança. Ali, ela haverá de conversar comigo, como nos dias da sua tenra idade, e como no dia em que deixou o Egito. Querido, e Deus colocou essa palavra no meu coração hoje, e te trouxe aqui para dizer que nesta manhã Ele quer transformar o lugar da tua tristeza, o lugar da tua vergonha, o lugar da desgraça, o lugar da destruição. A presença de Deus chega para transformar este lugar em lugar de esperança. E quando eu falo de esperança, esperança fala de fé. Esperança fala de confiança. E aí a gente volta ao início desta palavra, lá de Hebreus 11. Fé, esperança, certeza, confiança. Esperança faz o homem tirar os olhos do hoje e colocar os olhos lá no futuro, no amanhã. Se Acã tivesse pensado no amanhã, ele não teria pecado. Você concorda comigo? Se Acã tivesse pensado, alguém pode encontrar esse manto babilônico, alguém pode achar esse ouro, alguém pode achar essa prata escondida dentro da minha tenda, vão descobrir. Se ele tivesse pensado e olhado para o futuro, ele não teria errado. Raabe pensa no futuro e ela acerta. Ela guarda aqueles homens dentro da sua tenda e traz salvação e traz livramento para ela e para sua família. Raabe olha para frente. Acã olha para o agora. Não pensa no depois. E muitas vezes quando pensamos só no hoje, só no agora, a gente erra. Muitas das vezes que nós pecamos é porque a gente não pensa no amanhã, a gente não pensa nas consequências, a gente não pensa no tamanho da desgraça e da destruição que estamos trazendo sobre nós, sobre a nossa casa e sobre o povo de Deus. Meu Deus! Porque Acã é destruído,
toda a sua família é destruída. Tudo que ele tinha foi destruído, a tenda foi destruída, o manto foi destruído, tudo foi destruído. E ainda o povo de Deus, lembra daqueles homens que foram para a guerra e perderam a guerra por causa do pecado de Acã, que ninguém sabia. Ainda ninguém sabia, ninguém tinha visto, não tinha provas. Mas as consequências já estavam aparecendo. Isso é tão forte. Tem vezes que ninguém nem vai saber do pecado, mas os frutos do pecado já estarão sendo vistos. Não quero trazer peso sobre a tua vida, não. Não quero trazer medo, não é sobre medo que eu estou falando aqui nessa manhã. Mas eu quero falar para você que tem consequências das nossas decisões. Não pensa só no hoje, não. Não pensa só no agora, não. Cada decisão que formos tomar hoje, a gente precisa pensar no amanhã. A gente precisa olhar para o futuro e pensar que consequências virão por causa de uma decisão de hoje. Consequências que virão e alcançarão as tuas gerações futuras e o povo de Deus. Coisas que afetarão o povo de Deus. Eu estou falando disso aqui, ó, da igreja. Consequências de decisões impensadas, pecados, que a gente às vezes pensa assim, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Ah, é rapidinho, é uma coisinha que eu estou pegando rapidinho, eu vou esconder, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. Pastora, é precioso demais, tem muito valor, é aquele manto lindo, não tinha como resistir. Ouro, prata, eu não podia deixar aquilo para trás. E a gente tenta justificar o nosso pecado. A gente tenta justificar as nossas escolhas erradas. Tinha valor, era bonito, cabia em mim aquele manto, cabia em mim, era perfeito, foi feito para mim. Ei, tem hora que o pecado parece que tem o tamanho certo, né? Cabia em mim, era para mim, era bonito. Se fosse feio, a gente não ia ser seduzido, não atrairia os nossos olhos. Só que é bonito na hora, depois traz desgraça, traz destruição, traz confusão, traz infelicidade, traz peso, traz tristeza, querido. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para te dizer, não escolhe pelo que você está vendo, não. Não escolhe pelo que está diante dos teus olhos, pela beleza aparente que está diante dos teus olhos. As nossas escolhas precisam ser tomadas por fé. Não é pelo que se vê, mas é pelo que eu creio. Raabe não decidiu pelo que ela estava vendo, não foi levada por emoções, ela não pensou no momento. Aquilo sim podia gerar destruição para ela. Ela podia morrer, porque estava abrigando inimigos dentro da casa dela. Mas ela não pensou naquilo que ela estava vendo no momento. Ela pensou naquilo que ia gerar sobre a vida dela. E é assim que nós precisamos decidir, queridos. Não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E isso está lá em 2 Coríntios. Olha lá, abre comigo aí. 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito, como plena garantia do que está por vir. O teu futuro está garantido. Você tem um futuro garantido. Por que tomar decisões só visualizando o que eu tenho hoje, sem pensar no futuro, um futuro que já está garantido em Deus?
E às vezes a gente está colocando tudo a perder, esse futuro garantido que Jesus já conquistou lá na cruz para nós. A gente está colocando tudo a perder por causa de coisas momentâneas e passageiras dessa terra. Meu Deus. E ele continua dizendo, portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. E eu quero encerrar essa palavra com este versículo. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. O que você tem visto? O que tem atraído os teus olhos? Muitas das vezes aquilo que nós temos visto tem nos levado por um caminho de desgraça, de perdição, de destruição, um caminho que Deus não preparou para nós. Não foi esse futuro que Deus garantiu para você. E o pior de tudo, né? É que a gente peca, a gente erra e depois a gente ainda reclama com Deus. Que Deus é esse? Deus não me ama. Não é verdade? Alguém que já fez isso? Não precisa levantar a mão, não. Mas às vezes a gente toma as decisões erradas e quando a desgraça vem, quando a destruição vem, quando as consequências dos nossos erros, das nossas escolhas batem a nossa porta, a gente ainda reclama com Deus. Deus não me ama. Deus não me vê. Deus esqueceu de mim. Né? A culpa ainda é de Deus. Deus, ele é tão amoroso, né, querido? Ele é tão misericordioso. Muitas vezes ele até nos livra de coisas maiores. Mas eu quero te dizer que é aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A colheita virá. E aquilo que a gente tem plantado, aquilo que a gente tem semeado, é aquilo que a gente vai colher. Se a gente colhe desgraça e destruição, misericórdia. É isso que a gente tem atraído para a nossa vida. Mas eu quero te convidar nesta manhã, pela fé, né, a começar a lançar sementes de fé, de bênção, sobre a tua vida e sobre a tua casa. Porque uma decisão que Raabe toma traz bênção sobre ela e sobre a sua casa. Você sabia? Olha que coisa linda. Não sei se você sabe, né? Mas eu vou te contar. Lá em Mateus, no capítulo 1, olha o que está escrito aqui. No versículo 5 do capítulo 1 de Mateus diz assim: Salmão gerou Boaz. De quem? De Raabe. E Boaz gerou Obed de Ruth, Obed gerou a Jessé, que gerou Davi, que gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, que gerou Abias, e aqui vão tantos nomes, até chegar lá no versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Você entende que Raabe agora faz parte da genealogia de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias? Meu Deus. Querido, uma decisão que pegou Raabe, a prostituta, aquela que estava condenada a morrer nos seus muitos delitos e pecados, dentro daquela Jericó, que seria destruída junto com todos os seus moradores. Agora, por uma decisão, a história de Raabe é mudada. A história da família de Raabe é mudada. Através dela, uma geração vem e dela nasce Jesus, o Salvador. Quantos foram salvos? Enquanto por causa de Acã, muitos foram destruídos, porque ele decidiu esconder em sua tenda aquilo que foi roubado, aquilo que era desgraça, aquilo que estava condenado.
destruição sobre ele e sobre muitos. Por causa de Raabe, a salvação vem para ela e para uma geração e para a humanidade. E a geração, a tua vida é alcançada. Porque Raabe decide lá atrás, há muitos e muitos anos atrás. Você entende o poder de uma decisão? O que a gente tem escolhido hoje, querida? Sem pensar no amanhã. E eu queria que, através dessa palavra nesta manhã, é claro, né, que nos faz pensar nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos erros, às vezes na nossa falta de confiança e de fé. Somos tão egoístas, né, às vezes, e pensamos só no momento e naquilo que a gente está vivendo, sentindo, desejando, e não pensamos no amanhã, no futuro, nas nossas gerações, nos nossos filhos, na igreja, porque tem decisões que nós tomamos, mesmo que as ocultas, que trarão consequências sobre a igreja. E nessa manhã eu queria que você pensasse sobre a tua vida, sobre as tuas decisões, sobre o teu futuro, aonde você quer chegar. Será que você quer morrer em Acor como Acã? Ou será que a gente quer viver e desfrutar da restauração que o Senhor trouxe sobre aquele lugar chamado Acor? Antes lugar de desgraça, de destruição, e agora, porque o Senhor declara uma palavra sobre aquele lugar. Ele diz: esse lugar agora será chamado lugar de esperança. Eu abro uma porta aqui, e agora este lugar se chama lugar de esperança. E eu quero ser mais ousada e dizer que essa porta se chama Jesus. E é Ele que traz esperança, e é Ele que traz salvação, e é Ele que pega o nosso passado e transforma tudo. E é por causa dele que eu posso olhar para frente, e é por causa dele que eu tenho um futuro garantido, e é por causa dele que eu tenho esperança, que eu tenho segurança, que eu posso caminhar em fé, tendo certeza, querido, por mais que tudo pareça estar ruim, eu tenho certeza, eu tenho fé, eu tenho confiança, eu tenho esperança que tudo vai dar certo, porque eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Você pode declarar isso nessa manhã? Eu tenho um Deus que cuida de mim, cada detalhe da tua vida. Você não precisa se preocupar com o teu futuro, porque o teu futuro está garantido em Deus. Tudo que você precisa é decidir caminhar em fé. Não fica parado. Rodeia esse muro, rodeia Jericó, rodeia essa muralha, porque elas cairão. Você crê nisso? Você pode se colocar de pé nesta manhã, glorificando ao teu Deus, agradecendo a Ele, porque Ele tem um tempo novo para a tua vida. Nós temos declarado que esse é o ano de viver coisas maiores. Que os teus olhos estejam nessas coisas maiores que o Senhor já conquistou para você. Tira os olhos do hoje. Tira os olhos das propostas sedutoras que Satanás tem colocado diante dos teus olhos. Tira os olhos das facilidades. Coloca os teus olhos nas coisas maiores que o Senhor já conquistou para você. Anda por fé. Anda por fé e não por vista. Fala isso para a pessoa que está aí do teu lado. Querido, meu amado irmão, precioso irmão, não anda pelo que você está vendo. Não seja seduzido pela beleza daquilo que está diante dos teus olhos. Você precisa andar por fé. É pela fé. Você entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra nesta manhã? Você pode dar um aplauso ao Senhor, querido? Aleluia, glória a Deus.
mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o teu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Declare isso. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Como é bom ter essa certeza. E é por isso que nós não temeremos, porque tem um Deus Todo-Poderoso que está contigo, querido. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Você pode crer, você pode descansar no Senhor. Pela fé, querido, nós cremos que Ele fará coisas grandes, que viveremos coisas ainda maiores, que o melhor ainda está por vir, que tem coisas grandes preparadas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que o teu nome, neste ano de 2023, seja escrito assim, nessa galeria aqui dos heróis da fé. A Bíblia diz que a gente não pode acrescentar nenhuma vírgula à palavra, Mas eu creio que essa história ainda não acabou. Essa palavra ainda está sendo escrita, E se o Senhor fosse acrescentar alguns nomes a essa galeria dos heróis da fé, que ali estão escritas, Está escrita a história de Abraão, o pai da fé. A história de José, a história de Noé, a história de Sara. Quantos nomes? Pastora, o meu nome. Já pensou, Pastor Mauro? Pastor Mauro,
Pastora Marta, Ana Paula, meu Deus, o meu nome na Galeria da Fé, o teu nome na Galeria dos Heróis da Fé. Querido, isso aí eu não posso decidir por você. Eu creio que se o Senhor, pudesse, Ele colocaria o nome de cada um de nós aí nessa galeria. Mas isso é uma decisão tua. Assim como Raabe decidiu, assim como Acã decidiu, a decisão é tua nessa manhã. O que você vai fazer da tua vida? O que você vai fazer do teu ano de 2023, que nós temos declarado que é o ano de vivermos coisas maiores. Isso só depende de você, das tuas decisões. Naquele momento que ninguém vê, aquele momento que só está você e o Senhor contigo, decida por fé e não por vistas. Decida caminhar por fé e não pelo que você vê. Quantos aqui nessa manhã querem fazer essa aliança com Deus? Quantos decidem nessa manhã firmar um compromisso com os céus? Senhor, a partir desse dia, hoje é dia 22 de janeiro de 2023. Senhor, eu decido hoje, eu não vou andar por vistas, eu não serei mais seduzido por aquilo que está diante dos meus olhos, eu caminho por fé. Você quer decidir isso hoje? Caminhar por